meus amores, eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Biologia para a turma do 8º ano. Na aula de hoje a gente vai concluir o estudo sobre o módulo 16, que fala sobre o sistema endócrino. Então a gente vai entender os hormônios e vai entender um processo chamado retroalimentação, que é imprescindível para o bom funcionamento do nosso corpo. Bora lá? Só pra gente lembrar das nossas glândulas, nós temos o hipotálamo e a hipófise que ficam no sistema nervoso central, mais ou menos assim, ó, batalha naval, no meio dos olhos, na beirada aqui, ó, bem, lá no meio. Temos a tireoide e a paratireoide que estão aqui na nossa garganta. O timo, que na verdade é uma glândula, mas é responsável por produzir glóbulos brancos. Então ele está mais associado ao sistema imunológico, tá bom? As glândulas suprarrenais, que são chapéuzinho nos nossos rins. O pâncreas, tá? Que está relacionado mais ao sistema, na nossa cabeça, ao sistema digestório. E a gente vai trazer ele com força para o sistema endócrino. Os ovários nas mulheres e os testículos nos homens, beleza? Na aula passada a gente falou sobre os hormônios das outras glândulas, faltou a gente falar da nossa glândula mestre, nossa mandona de todas, a mãe, a mais importante, a matriarca, a poderosa chefona, hipófise. E, claro, o hipotálamo. Olha só, cadê o meu ponteiro de laser rico, chique? Não, vamos botar o marca-texto aqui. Olha só, o hipotálamo, ele tá aqui, ó. Bem aqui. Mas a hipófise tá bem aqui, ó. Ó, que bonitinha a hipófise. Ela parece assim, ó, um saquinho. E ela tem duas partes. Eu tenho uma hipófise anterior e uma anterior e uma hipófise posterior. E elas vão ter funções diferentes. Mas as duas partes são extremamente importantes. Imagina que só a hipófise é responsável pela produção de 8 hormônios. Por isso que ela é chamada de glândula mestre ou glândula mãe, a mandona de todas. Porque esses hormônios vão acabar controlando o funcionamento de todo o nosso corpo. Por exemplo, a parte anterior ou hipófise anterior é responsável por produzir o hormônio somatotrófico, também conhecido como GH, o adenocorticotrófico, ACTH, o tireotrófico, TSH, folículo estimulante, FSH, luteinizante, LH e a prolactina. Vamos ver para que serve cada um deles? Então, o GH, se você já foi no endocrinologista, já viu um exame dele, porque ele mede ele é o nosso hormônio de crescimento, tá bom? Já o ACTH, ele funciona sobre a glândula suprarrenal, que controla o metabolismo da glicose, das proteínas e das gorduras. Olha só. Então, o adenocorticotrófico, produzido na hipófise, vai fazer as adrenais funcionarem. O tireotrófico, que é o TSH, possivelmente você também já fez algum exame, ou seus pais já fizeram algum exame de TSH. Ele vai medir o funcionamento, ele vai comandar o funcionamento da tireoide. E aí, gente, a tireoide faz os hormônios que estimulam o metabolismo do nosso corpo, né? Funcionamento do nosso corpo. Então, a glândula da hipófise anterior produz um hormônio tireotrófico que bota a glândula tireoide para funcionar. Tá vendo como ela que manda em todo mundo? Aí temos o folículo estimulante, que estimula a produção de óvulos e espermatozoides, isso no ovário e no testículo. O hormônio luteinizante, que é o LH, que age sobre testículos e ovários, estimulando a produzir seus próprios hormônios. Então é ele que vai mandar os testículos produzirem os seus hormônios. Quando ele manda o testículo e no ovário para produzir
o FSH para produzir óvulo e espermatozoide, ele estimula testículo e ovário a sua função endócrina. Já quando ele produz o luteinizante, o LH, é para a função exócrina. Lembra que ovário e testículo têm as duas funções? Então, para fazer a função exócrina, FSH. Para fazer a função endócrina, LH. E temos a prolactina, que vai permitir o crescimento das mamas e a produção do leite quando a mulher estiver grávida. Professora, nós meninos produzimos prolactina. Quando dá uma falha no sistema, produz, porque todo ser humano tem mamas, macho ou fêmea nós temos. A diferença é que em vocês meninos ela é toda atrofiada, tá bom? Então, se dá uma falha no engano e ele produz prolactina, aí pode desenvolver, certo? Então, pode ser um problema hormonal? Pode. E o problema hormonal que ocasiona o crescimento de mamas nos meninos é por conta da produção da prolactina. E ele gera uma doença chamada ginecomastia, tá bom? Então, é uma doença hormonal que pode ser controlada e pode ser revertida. Professora, então quer dizer que aqueles meninos que desenvolvem as mamas é por conta de uma disfunção hormonal? Não é só porque ele está acima do peso, não. Provavelmente, pode ser que sim, pode ser que não. Quem é que vai dizer se é? O médico, tá bom? Mas vamos tirar da cabeça da gente essas brincadeirinhas sem graça com os meninos que podem estar desenvolvendo a mama, porque pode ser um problema de saúde e pode ser um problema de saúde sério. Então, ao invés de você provocar o seu colega, desperte nele o interesse de descobrir se não é um problema de saúde. Seja amigo, não olho junto. Vamos para a parte posterior da hipófise. A parte posterior da hipófise, ela produz a ocitocina, que é um hormônio feminino, responsável pela contração do útero na hora do parto. Então, existem algumas mulheres que, para estimular o parto natural, elas tomam esse hormônio quando elas entram em trabalho de parto, tá bom? Mas isso, claro, acompanhado pela médica e é opcional, a mulher pode não querer, do mesmo jeito que ela pode querer. E o antidiurético, que é o ADH, que regula a absorção de água nos rins, portanto, o volume da urina. Porque lembra que a gente já falou que lá no sistema urinário entra todo o sangue, ele vai ser filtrado e uma parte volta. Então, a reabsorção de água, que vai dar o controle de urina, ele é comandado pelo hormônio antidiurético, produzido na hipófise. Beleza? Toca o bar? Aí eu te pergunto, você viu tanto de hormônio, gente, que a gente produz? Gente do céu, como é que o nosso corpo consegue descobrir a quantidade certa de hormônios? Sabe, quando a gente entra na adolescência, a adolescência é a parte da nossa vida que o corpo vai começar a descobrir a quantidade certa dos hormônios, tá? Porque antes da adolescência a gente produz menos hormônios, mais o hormônio do crescimento, mas os de caracteres sexuais secundários, o para reprodução, ele só é produzido na adolescência. E aí o nosso corpo começa a produzir devagarzinho. Vem uma pergunta, essa pergunta está lá no nosso livro. Como equilibrar uma balança pode ser comparado ao nosso sistema endócrino? Imagine, como que, antigamente se usava mais esse tipo de balança aqui, né? Então eu botava o pezinho aqui de 1 quilo. Como que eu vou saber se deu 1 quilo de fruta? O que eu vou fazer? Quando dava 1 quilo, gente, esse negócio tinha que ficar... Eu não sei se eu vou conseguir fazer um reto. Se tá aqui o quilo, tá aqui a fruta. Se fizer isso, quer dizer que tem mais fruta do que 1 quilo. Se fizer isso, quer dizer que tem menos fruta do que 1 quilo.
Como é que a gente vai equilibrar isso? Bota fruta, tira fruta, bota fruta, tira fruta, bota fruta, tira fruta. Não é assim? Nosso corpo também faz assim com os hormônios. E esse período se chama adolescência. Por isso que nas mulheres que a farrumbamba de hormônios é maior, a gente tem assim, ó, às vezes no período do ciclo menstrual a mulher tá assim irritada, no outro ela tá meio triste, em vez de irritada ela tá assim meio depressiva, aí no outro ela tá, sabe? E aí depois ela volta ficando triste, pensativa, depois ela volta a querer matar você, entendeu? Porque você olhou pra ela, ou então você olhou pra ela de um jeito, ela tá pensando o que ela fez, Isso tudo, meu amor, é porque a balança do nosso sistema endócrino tá ali, ó, pesando para ver a quantidade certa de hormônios que vai produzir. E o nome desse processo no nosso corpo é retroalimentação ou feedback. E ela pode acontecer tanto de uma forma positiva quanto de uma forma negativa. Como que ela acontece? Como que acontece a retroalimentação? Bem, eu tenho uma glândula, que normalmente é a hipófise ou o hipotálamo, tá? Que vai produzir um determinado hormônio. Esse hormônio vai para a corrente sanguínea até chegar na segunda glândula. E aí, gente, olha, faltou o acento aqui, ó. Desculpa. E aí, essa segunda glândula, ela vai produzir o segundo hormônio. Ah, agora você entendeu o exemplo que eu dei? Pois é. A glândula do cérebro manda o hormônio pelo sangue para a glândula do corpo produzir o outro hormônio e é esse outro hormônio que vai fazer o negócio funcionar. Quando esse hormônio foi produzido de menos, tem pouquinho, nós sofremos um processo chamado retroalimentação positiva ou feedback positivo. Nesse feedback positivo, a glândula 1 ela é estimulada a produzir mais hormônios. Já imaginou como se fosse uma cozinha grande de um restaurante? Chegou mais cliente, gente, olha, ai que maravilha! Vamos produzir mais hormônios! Preciso dessa retroalimentação positiva. Já quando o que acontece é o contrário, quando eu já produzi esse hormônio 2 demais, tá sobrando, meu Deus, tá dando problema já, prejuízo, eu vou ter o que nós chamamos de uma retroalimentação negativa, tá bom? Então, eu vou inibir a glândula 1 de produzir o hormônio 1. E como ele vai diminuir a produção do hormônio 1, a glândula 2 vai diminuir a produção do hormônio 2. E aí vai, ó, equilibrar. E é assim que acontece a retroalimentação, que é como se fosse uma alimentação novamente. Tá, beleza? Vamos ver isso na prática? No nosso livro, lá na página 306, tem uma atividade com esse desenhozinho. Eu não vou responder essa atividade agora, mas a gente vai conversar sobre ela. Que vai quase responder, mas, enfim, você vai ter que anotar a resposta no seu livro, para poder me mandar, tá beleza? Então, dá uma pausa no vídeo se você não tiver com o seu livro na mão, e aí abre na página 306, tá certo? Pausou, despausou, voltamos, beleza. Aqui mostra as glândulas paratireoides, tá aqui, ó. São esses pontinhos aqui, ó. A paratireoide, tá bom? E essa coisinha rosadinha, bonitinha, é a tireoide. Aí, imagine, a glândula tireoide libera a calcitonina. Lembra da calcitonina que a gente já falou sobre ela? O que ela vai fazer? Ele vai aumentar a quantidade de cálcio no osso. E aí, o que acontece? Diminui
o cálcio no sangue. Se acontecer de ficar pouquíssimo cálcio no sangue, o que vai acontecer? Tende menos. Eu vou precisar de uma retroalimentação positiva. Por quê? Eu vou precisar estimular a produção de um outro hormônio para que essa quantidade seja equilibrada, tende menos. Então, ó, aí vem isso aqui foi a tireoide, né? Tende menos, a paratireoide vai liberar o paratormônio, que vai chegar lá no osso, liberando cálcio dos ossos. E aí aumenta o cálcio no sangue. Tem cálcio demais no sangue, o que vai acontecer? A tireoide produz a calcitonina, que vai pegar o cálcio do sangue e grudar nos ossos. Ahá! E assim vai. Até que essa quantidade de cálcio esteja equilibrada. Professora, vai chegar uma hora que vai ficar assim e não vai precisar produzir? Dificilmente. Por quê? Porque a gente come no nosso alimento, tem cálcio e às vezes é para ter cálcio e não tem. Então essa retroalimentação é só a vida inteira. O que vai acontecer é que a gente pode ter problemas nesse processo de retroalimentação e consequentemente efeitos colaterais de os nossos ossos não conseguirem fazer a reposição de cálcio, não conseguir retirar do sangue o cálcio para grudar nele. Já ouviu falar disso? Osteoporose, doenças de ossos sensíveis e fracos e frágeis que ficam se quebrando por falta de cálcio? Pois é. Falta de quê? Vamos ver um outro exemplo? Na página 308, vira aí, ó. 2 páginas. Nós temos o exemplo do pâncreas. Aqui vai ficar mais fácil de você ver no livro mesmo, porque, ó, quando eu fui botar, ficou assim, ó, com esse texto esbranquiçado. Mas é fácil. Ó, aqui a gente vai falar de quem, de que tipo de glândula. O fígado não é uma glândula, a glândula é o pâncreas. O pâncreas, ele vai produzir insulina e glucagon. Eles têm efeitos contrários, certo? Então, vamos dizer que o nosso fígado absorve a glicose e converte ele em glicogênio. E aí, esse glicogênio fica depositado no nosso fígado. Depois, tem uma baixa taxa de glicose no nosso sangue. Aí o cérebro diz assim, gente, tem pouco glicose, a gente precisa de mais glicose. O pâncreas vai liberar o glucagon. E o glucagon vai fazer o quê? Vai pegar o glicogênio e transformar em glicose. A taxa de glicose aumenta. Quando a gente come, a taxa de glicose vai lá pra cima. Por quê? Tem muito açúcar. Aí o nosso pâncreas libera a insulina e essa insulina vai converter a glicose em glicogênio. É um ciclo, tá bom? Um ciclo contínuo. Como assim? Ok, Paintbrush, vamos lá? Então, imagine que eu tenho no sistema de retroalimentação do fígado, eu já vou aumentar essa letra, eu tenho 2 hormônios, insulina e glucagon, né? Certo? E vou ter 2 substâncias nessa história. Deixa eu aumentar bem aqui, só suspender aqui meu quadro. Isso. Aí eu tenho no meio dessa história 2 substâncias, que é a, vou botar até de outra cor, glicose e o glicogênio.
glicogênio, certo? Duas substâncias diferentes. O que vai acontecer? A insulina vamos pegar agora uma seta. A insulina vai fazer o quê? Ela vai transformar a glicose em glicogênio, tá? E o glucagon vai transformar o do outro lado, peraí. Aqui. E o glucagon vai transformar o glicogênio em glicose. É isso que eles vão fazer. Eles trabalham em funções opostas. Então, quando a gente come e tem muito açúcar no nosso sangue, o nosso pâncreas libera uma grande quantidade de insulina. Essa quantidade de insulina é para converter a glicose em excesso em glicogênio, que é depositado no nosso fígado e nos nossos tecidos. Aí, quando por qualquer motivo a nossa a nossa glicose está muito baixa, para que o nosso corpo não desligue, ele vai liberar o glucagon e o glucagon vai atrás do glicogênio guardado e vai transformar em glicose. É desse jeito que ele vai funcionar. Sempre em uma retroalimentação que permita a homeostase do nosso corpo. Traduzindo, sempre numa retroalimentação que permita o equilíbrio do nosso corpo. Beleza? Ficou claro dessa vez? Então, só para a gente fechar o feedback de retroalimentação. Eu tenho duas glândulas no processo de retroalimentação, a glândula 1 e a glândula 2. A primeira glândula produz um hormônio que faz a glândula 2 funcionar. E por causa desse hormônio, a glândula 2 produz o hormônio que é liberado no nosso corpo, certo? Quando tem de menos, eu vou sofrer uma retroalimentação positiva, porque a glândula 1 vai ser estimulada a produzir mais hormônio 1, para a glândula 2 produzir mais hormônio 2. Mas se tiver demais, se tiver muito hormônio 2 liberado no sangue, vai ser uma retroalimentação negativa, porque aí eu vou inibir a glândula 1 de produzir o hormônio 1, que vai inibir a glândula 2 de produzir o hormônio 2. E essa retroalimentação vai acontecendo o tempo inteiro. Bota fruta na balança, tira fruta da balança. Bota fruta na balança, tira fruta da balança. Até que o nosso corpo entre em um equilíbrio. Ok? Fique atento à sua agenda Edu, porque tem tarefinha para casa. Esses slides também estão lá com erro ortográfico de glândula sem acento, tá bom? Um beijo enorme no coração e até a próxima aula.